O amor veio a nós e como um de nós se deu para dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino com justiça e amor governarás. Eu não. Muitas coisas o Senhor tem feito em nosso meio e por isso nós somos alegres. As músicas me fizeram refletir e lembrar de uma questão. Semana eu estava conversando com uma irmã e ela tem passado por diversas tribulações há muito tempo. E nós estávamos conversando e a irmã compartilhou que ela sabe que Deus a ama e que Deus está com ela, de que Deus prova somente os seus filhos. E ela me contando as lutas que ela tem passado, e são lutas das quais eu até agora não passei, nem 10% do que ela tem passado. E quando nós cantamos aqui sobre o Deus que está conosco, apesar das tribulações, a paz, tenho paz, doce paz no Senhor. Ao conversar com essa irmã, isso só confirmou a palavra de que Deus é o Deus da paz. E de que pode estar acontecendo um turbilhão de coisas à nossa volta, nós podemos ter paz. A paz que excede todo entendimento. Porque essa paz vem daquele que é perfeito, daquele que é eterno e daquele que nunca vai nos abandonar. Esse é o nosso Deus. E quando eu olho para essa irmã, realmente eu só posso ver que Deus existe. Porque humanamente falando, através do que essa irmã tem passado, era impossível ter paz. O fato dela ter paz é a prova de que Deus é um Deus que conforta. Esse é o nosso Deus. O Deus que nós servimos, o Deus que nós amamos e o Deus que está aqui hoje. Amém? Louvado seja Deus. Vamos continuar agradecendo e louvando a Deus. Sei que nós já oramos no período de louvor, mas nós temos motivos de gratidão. Wilfred, Creuza estão bem. Graças a Deus por isso, Louvado seja Deus, desfrutando do cuidado de Deus. Nós temos que continuar orando pelo Alfredo, pela Marta, que também não estão bem. Continuar colocando nas mãos do Senhor, a vida desses grandes irmãos. Nós temos também a Elvira, tem lutado já há muito tempo com a Rose, tem uma grave doença e tem sofrido bastante com isso. Então vamos continuar orando pela Rose, pela Elvira, para que Deus continue sustentando. Irmão Isauro, O irmão Isauro não está bem também. Muitas pessoas têm passado por dificuldades. E nós precisamos clamar ao Senhor. E se você tem alguma luta, alguma dificuldade, algum motivo de gratidão, possa vir aqui à frente para que nós possamos orar. Colocar a sua vida diante do Senhor e pedir a direção de Deus. Temos a Isa também, que não está muito bem, A Isa, até a gente estranhou dela não estar presente ontem no encontro de jovens, mas é porque ela não está passando muito bem também, mas já vai se recuperar, em nome de Jesus. Se você tem algum motivo de gratidão e oração, vamos orar ao Senhor neste momento. Amém? Vamos ficar em pé, igreja, novamente. De Otávio está orando nesse momento.
Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos aqui como família, como igreja, reunidos, Deus, para cultuar o Senhor, adorar o Seu nome, Deus. Sabendo que o Senhor é um Deus presente, um Deus que cuida das nossas vidas, um Deus que se preocupa e atende às nossas necessidades, porque o Senhor é bom. Oramos, Deus, clamando ao Senhor pela vida dos nossos queridos que estão aqui à frente, daqueles que não estão presentes, para que o Senhor derrame da sua graça, do seu amor, na vida de cada um, Deus. Que as necessidades, as lutas, as dificuldades sejam supridas à medida da sua vontade, conforme aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um, Deus. Seja saúde, seja questão financeira, emprego, problemas familiares, enfim, Deus. O Senhor é Deus sobre todas as coisas e cremos nisso. E oramos, Deus, para que o Seu Espírito conforte, console, dê graça, dê força, saúde e sabedoria, Deus, para a vida de cada um desses queridos irmãos e irmãs que estão aqui, Deus. Para que em tudo o Senhor seja glorificado, em todas as coisas o Seu nome seja adorado, porque o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, louvado seja Deus. Muito bom. Nós temos, além daqueles avisos de rotina, nós temos um aviso muito importante. Dia 21 a dia 23 de junho, quarta, quinta e sexta, às 20 horas, aqui na nossa igreja, nós teremos um módulo de estudo bíblico sobre missões, tá, igreja? Então, a igreja está convocada a participar 21, 22, 23 de junho, às 8 horas, uma quarta, uma quinta e uma sexta, módulo de estudo bíblico sobre missões com o pastor Maia, da Missão Mais. Já são nossos parceiros aqui, sempre vêm nos abençoar, edificar a nossa igreja. 21, 22 e 23 de junho, às 20 horas, aqui na nossa igreja. Então não deixe de vir, tá, pessoal? Creio que nossa igreja será muito abençoada, não somente por aquilo que ele vai ensinar, mas acima de tudo, pelas experiências que com certeza ele vai compartilhar conosco a respeito da missão de Deus, tá? Um outro aviso, esse é para hoje, os juniores ficarão no culto, tá? Vão ouvir a pregação hoje, então, juniores, fiquem aqui no culto. Na verdade, vocês fazem culto também, ouvem a palavra, mas vão ficar aqui hoje ouvindo a pregação do pastor Joel. Então anote, né, Milena? Anote aí a pregação, escreva aquilo que te abençoou. Os avisos: Escola Bíblica Dominical, das 9 às 10 da manhã aqui na nossa igreja. Estamos estudando na classe geral sobre cosmovisão cristã. Escola Bíblica Dominical para as crianças também, das 9 às 10. Culto de oração às 7 horas da manhã aqui na nossa igreja. Venha, se você tem condições. E se você não pode vir, deixe o seu motivo de oração ali com o pastor Lucas, com os pastores, para que a gente possa estar orando aqui pela manhã. Culto na congregação às quintas-feiras, às 20 horas. E aos domingos, às 18. Projeto Gols da Fé, né? Todos os sábados, das 10 ao meio-dia. Ontem nós estávamos aqui com mais 2 alunos novos, graças a Deus. E estamos aí com a expectativa de cada vez mais, em nome de Jesus, tá? Retiro de mulheres, aprendendo com elas. Se você ainda não acertou, acerte, vá nesse retiro, que eu tenho certeza que vai ser bênção. Retiro de adolescentes e jovens, estamos muito felizes porque Deus tem movido e já temos aí muitos adolescentes e jovens inscritos, né? Isso é muito bom, graças a Deus por isso. Estejam orando. Nós queremos também convidar muitos outros jovens que ainda não conhecem a Jesus. E é isso aí, gente, tá? Então, são os avisos de rotina do dia a dia da nossa igreja, tá bom? Vamos orar pela mensagem, pastor Joel, que vai estar pregando, pelas crianças também,
que vão ouvir a palavra de Deus, pelas profs. Vamos nos colocar em oração. Querido Pai, agora estamos diante do Senhor, da Sua palavra, e queremos que o nosso coração seja aberto, os nossos olhos e a nossa mente para ouvirmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nos transforma, nos ensina, nos quebranta. Usa a vida do pastor Joel, usa também a vida das profs de escola dominical para ministrar na vida das crianças, Pai. E que nós possamos, Deus, de fato, nos submetermos à Tua vontade revelada em Sua palavra. É isso que eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem ir para a classe de escola dominical. Pastor Joel está ministrando a palavra de Deus. Bom dia. Muito bom. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 8. Segunda Coríntios, capítulo 8. Inicialmente vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiramente ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Paulo abriu a sua carta falando sobre Deus. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. E então ele vai mostrar, e ele está escrevendo toda a ansiedade que ele tinha de receber as notícias, porque o relacionamento com a igreja de Corinto estava estremecida. Eles fizeram uma visita, chamada visita dolorosa, tentando consertar uma situação que estava muito problemática. Depois ele escreve uma carta muito dura, e ele está muito ansioso para saber como a igreja reagiu, e espera as notícias de Tito. E ele vai descrevendo então nos primeiros 7 capítulos toda aquela tensão, todas as lutas e tribulações. Ele abre o coração para a igreja, ele vai descrevendo quantas coisas difíceis e como ele, como um ser humano normal, e também fazendo a sua defesa, porque dentro da igreja ele estava sendo muito atacado, o seu ministério, a sua honra, o seu caráter, os seus métodos. E então ele está explicando a igreja e escrevendo a igreja, e Tito traz essa carta. A segunda carta é realmente resultado das boas notícias que Tito trouxe para ele, e ele está muito feliz que a igreja reagiu bem à carta, que eles entenderam aquilo que Paulo estava querendo dizer. Houve uma boa reação, um acolhimento, um arrependimento de tudo que ele está escrevendo. Então até o versículo 7, Paulo falou sobre isso, e ele está muito contente por todas as coisas boas. Ele descreve a natureza do ministério, as lutas, por tudo que ele tinha passado. Agora então chega
o capítulo 8 e 9, e parece que não há nenhuma conexão, porque o assunto é completamente diferente. Está bem relacionado com o que Paulo está dizendo, e ele vai mencionar agora uma necessidade muito importante. Versículo 8 e versículo 9 vai falar sobre graça, mas de uma maneira que nós não estamos acostumados a pensar nela, mas é de acordo com aquilo que nós sabemos o que é graça. E essa palavra, você vai observar nos próximos 2 capítulos, ela se repete várias vezes, 9, 10, 12 vezes, e palavras semelhantes a ela. Qual é o contexto do que está acontecendo aqui? Naqueles dias abateu-se sobre Jerusalém uma fome. Na verdade, ela fora até profetizada. Alguns profetas, um deles chamado Ágabo, deu a entender que estava a vir uma grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Cláudio era um dos imperadores. Então esse versículo ajuda a gente a situar a época. E Paulo então começa um movimento, um projeto, de ajuda aos irmãos ali de Jerusalém, que estavam passando realmente grandes, severas necessidades. Antioquia, uma igreja, ajudou os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Atos 11, 29 e 30. E durante as viagens, Paulo então vai mobilizando uma série de igrejas. Na primeira carta, 1 Coríntios 16, ele disse assim, quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. E aí ele descreve, e quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém. Na primeira carta ele já havia escrito. Então o capítulo 8 e 9 vai retomar essa questão, porque por causa de todo aquele estremecimento com relação a Paulo, a igreja, pelo jeito, ela estava animada inicialmente em fazer essa ajuda, essa coleta para os irmãos de Jerusalém, mas arrefeceram, eles perderam ânimo, perderam aquele pique, nós vamos prometer ajudar com 100, mas depois de um tempo não tinha nem 10 ainda arrecadado, o pessoal desanimou. Paulo vai falar sobre essa oferta em Romanos 15, mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Caia, lá onde fica Corinto, levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. E esse montante foi razoável, porque veja só o que aconteceu em Atos 24. Depois de anos, vim trazer a minha nação e também fazer oferendas. E foi nessa prática que alguns judeus da Ásia me encontraram, já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto. E depois ele estava ali, ele encontra-se com Félix, um dos reis, governantes ali, Paulo está ministrando, e olha o que aconteceu. Dissertando eles acerca da justiça e do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, quando eu tiver vagar, chamar-te-ei, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que chamando mais frequentemente conversava com ele. Félix, o governante, esperava que Paulo lhe desse algum dinheiro, um suborno, um molha-mão, um agrado, alguma coisa assim. Algumas coisas não mudam ao longo dos anos, esse governante. Esse texto vai falar sobre uma doação. É sobre doação que fala esse texto. Não fala sobre as ofertas regulares e normais que todo cristão deve dar. Vai falar sobre doação e ele vai relacionar com graça. Andrew Murray, um escritor muito conhecido, ele escreveu assim,
A pessoa é avaliada, tanto no reino deste mundo, como no reino dos céus, pelo uso de seus dinheiros e bens. E na verdade, isso é verdade. O mundo olha muito para quanto dinheiro a gente tem, ou quanto dinheiro a gente não tem. Né? O tipo de roupa que a gente usa, o carro que a gente tem, onde você faz as suas férias, e assim por diante. E na palavra de Deus, existe mais de 2.000 versículos que tratam também sobre finanças e dinheiro. Uma vez um estudo que nós fizemos aqui por finanças, eu falei, né? Dinheiro é um assunto muito espiritual. E Jesus mesmo falou, vocês não podem servir a Deus e as riquezas, mamon, porque vai amar um e vai aborrecer outro. É um assunto muito espiritual. O mundo pergunta quanto a pessoa tem. Cristo pergunta como a pessoa usa o que tem. O mundo pensa em como ganhar. Cristo, na forma de dá-lo. Quando dá, o mundo ainda pergunta quanto deu. Cristo pergunta como você deu. O mundo leva em conta a quantidade do dinheiro. E Cristo leva em conta a pessoa e seus motivos. Pergunta-se quanto a pessoa dá. Cristo pergunta quanto lhe restou. Olha essa oferta, mas Cristo pergunta se foi um sacrifício. O assunto é o mesmo. E ele permeia a página das Escrituras. Essa semana eu li, em São Paulo está acontecendo um evento chamado Christ Summit. Summit o que é? Summit. Summit. Um encontro, uma conferência, um evento, e fala assim, Deus não quer que você seja pobre. E é sobre enriquecer. E é um evento no Alphaville, um mega condomínio de gente muito rica. E lá você vai, né, os que sentam mais na frente vão sentar-se em poltronas, é R$10.000 só. Para você rico. Você vai pagar R$10.000 para aprender como ficar rico. Dá para entender a loucura da coisa? Né? E quanto mais longe você senta assim, vai ficando mais barato. E ele vai mostrando ali que, porque Abraão, né, era um homem rico, e fala de Jó, que era muito, não conta a história de Jó, né, mas que Jó era um homem tremendamente rico, né, fala de Salomão, toda aquela pompa. Há tantas polêmicas e questionamentos, motivos falsos, finalidades escusas, escândalos que pipocam todos os dias nas mídias. São realidades que não podemos questionar. Mas não precisamos, por causa disso, fugir, ocultar e não tratar desse assunto. Líderes inescrupulosos, artifícios mentirosos, enriquecimento pessoal, métodos escusos, manipulações para tirar dinheiro e recursos das pessoas. Mas essas coisas não podem ser suficientes para não aprender as boas práticas a respeito das ofertas, contribuições e doações e suas aplicações e implicações espirituais que esse texto vai nos trazer. Esse texto fala basicamente sobre doação, não é sobre dízimos, ofertas, contribuições regulares. Vai falar sobre doação. Um presente muito especial. É sobre graça no que se refere a doar. E a motivação e a forma como isso deve acontecer. E é isso que Paulo... Então, essas duas passagens, elas são permeadas, duas expressões, elas são recorrentes. A palavra graça, a palavra... são palavras de transbordar, superabundar, de generosidade,
Essas 3 palavras vão permear esses 2 capítulos. Você vai observar. Também irmãos. Paulo começa a descrever essa passagem se dirigindo a quem? A igreja, aos irmãos. Agora, irmãos, quero que vocês tomem conhecimento da graça que concedeu às igrejas da Macedônia. Mais para frente ele vai falar também, por exemplo, lá no versículo 23, quanto a Tito, ele é meu companheiro entre vocês, quanto aos nossos irmãos, eles são representantes das igrejas. Então Paulo está se referindo, conversando com a igreja. Eu quero que vocês tomem conhecimento da graça. Um autor escreveu um livro bem antigo já. O título do livro era A Graça que Poucos Desejam. A palavra graça é uma palavra muito rica no Novo Testamento. Nós conhecemos a sua definição básica e a repetimos a exaustão como um favor imerecido, mas ela tem outras conotações dentro da Bíblia. Ela também traz a ideia de alegria, de prazer, de amabilidade, de favor, de benefício, de privilégio. É por isso que você vai encontrar esse termos também aqui nesse texto, de generosidade. O que Paulo está dizendo, eu quero que vocês tomem dessa oportunidade, desse privilégio, desse benefício. Paulo usa essa palavra no sentido de algo muito especial que Deus concedeu à igreja da Macedônia. Essa igreja da Macedônia era uma igreja que estava passando por um momento muito especial. Observe que essa oportunidade, esse privilégio, Deus concedeu essa graça, uma oportunidade, um benefício para vocês. Era o momento de experimentar algo muito especial e conhecer algo muito especial sobre a graça de Deus, porque Paulo vai falar sobre isso ao longo de todo esse texto. A vida cristã é para ser vivida em graça, é o fundamento de tudo aquilo que Deus faz. E olhe como é que Paulo começa então. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria. Paulo vai fazer um jogo de ideias aqui, observe ali, severa tribulação, grande alegria. Extrema pobreza, transbordaram em rica generosidade. A palavra que usa aqui é a mesma, Tanto manifestaram abundância de alegria, ou superabundância é a mesma palavra. O que Paulo está dizendo que no meio de grande tribulação, o momento e a própria chegada do Evangelho nessas cidades ali da Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia. Se você vai para o livro de Atos, você vai encontrar coisas assim, esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Isso ele está falando em Filipos, a cidade da Caia. Quando Paulo chega ali, eles estavam sendo acusados. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Depois de lhes darem muitos açoites, os lançarem no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Filipenses 1:28, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, porque foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crerdes nele. E assim a Tessalônica, posto que em meio de muita tribulação, porque também padecestes por parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles por sua vez sofreram dos judeus. O Evangelho chegou ali no meio de muita perseguição. A vida cristã para eles não era uma coisa fácil.
E então, qual é o contexto da igreja da Macedônia? Deus concedeu um privilégio, uma oportunidade, um benefício, algo muito especial para a igreja da Macedônia. Mas qual era esse contexto? Prova de tribulação, severa tribulação. E quando nós estamos passando por dificuldade, qual é a nossa tendência natural? Qual é a nossa tendência natural? Quando estamos debaixo de grande tensão, problemas, dificuldades. Reclamar, murmurar, ficar triste, estarmos realmente preocupados, tensos. É uma situação difícil. Mas aquela igreja, de maneira inesperada, o que eles manifestaram? Grande alegria. Superabundante alegria. Profunda pobreza. Essa expressão profunda pobreza significa quase uma condição de mendigo que não tem quase nada, nem mesmo esperança de receber alguma coisa. Eles estavam, toda aquela região, além de toda a perseguição, eles tinham passado por guerras, invasões. Politicamente era uma região complicada, economicamente eles estavam em dificuldades. Mas o que eles manifestaram? Transbordaram. A palavra grande e transbordar aqui é a mesma palavra. É algo que vai além. É a mesma palavra que Paulo usou lá no capítulo 1. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Né? É como aquelas águas que vão além dos limites, né, das margens, e aquilo transborda, aquilo vaza. Paulo está olhando para aquela, apesar da situação presente da igreja, eles transbordaram em rica generosidade. Essa palavra significa que não havia divisão, era algo singelo. Essa palavra generosidade significa que eles não estavam medindo, pensando nas motivações e nas realidades. Por isso que ela é traduzida por generosidade, essa palavra aqui. Eles manifestaram frutos inesperados, em condições desesperadoras. A situação material, social, política, econômica, perseguição, não foram uma condição, uma barreira ou justificativa suficiente para impedi-los de ter grande alegria e manifestar rica generosidade. E isso se manifestou de que maneira? Versículo 3: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podia, por iniciativa própria. E não somente isso, eles foram além da sua própria capacidade e fizeram por iniciativa própria. Eles não precisavam, Paulo disse, eu não precisei fazer apelos, chorar diante deles, manipulá-los. Não! Eles ficaram sabendo que irmãos seus em Jerusalém estavam passando por grandes dificuldades. E eles não olharam para a sua própria realidade e insistiram. Foram além daquilo que mesmo que ele podia, do seu poder e da riqueza que eles não tinham, insistiram, ou rogaram, estavam ansiosos. E aqui é interessante a palavra aqui, de participar. A palavra participar aqui é a palavra koinonia, que algumas vezes é traduzida por comunhão, ter coisas em comum. Então a necessidade daqueles irmãos era alguma coisa da qual eles também estavam participando. Eles entendiam pela própria realidade deles o que aqueles irmãos estavam sofrendo. Mas
a severa tribulação e a extrema pobreza deles não os impediram de compartilhar, de participar dessa diaconia, desse serviço para com os santos. É um exemplo vivo do que Paulo ensinou, e é interessante que essa bem-aventurança não está nos evangelhos, ela está somente no livro dos Atos. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Você não vai encontrar essa bem-aventurança nos evangelhos, você encontra ela no livro de Atos. O ensino de Jesus, né? Nas próprias palavras do Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Eles entenderam isto, eles entenderam esta graça, porque graça é dar. Por isso você vai ver muitas vezes ali, né, concedeu, que Deus concedeu, é uma palavra sinônima. A graça de Deus está em conceder essa graça, agir. Quando a graça age, as pessoas são libertadas de si mesmos, e eles foram capazes de abrir não só o coração, mas também as suas mãos. Certa vez, eu já contei essa história aqui, né? O pastor chega para a igreja e havia necessidade de reconstruir o telhado da igreja. E o pastor tem uma boa notícia e eu tenho uma má notícia. Nós já temos o dinheiro para consertar o telhado. Aí toda a igreja falou? Amém, graças a Deus, já temos o dinheiro para consertar o telhado. Aí o pastor, mas agora tem uma má notícia. Qual era a má notícia? O dinheiro está no bolso de vocês. Aquela igreja da Macedônia, ela estava agindo em graça. Eles viram como um privilégio, graça a isso, é um privilégio, algo que eles não mereciam. Uma bênção, que oportunidade. E Paulo então vai usar essa situação para exatamente ensinar sobre graça. É algo muito espiritual. E no versículo 5 então, a igreja da Macedônia, aqueles irmãos, mostram para nós a principal oferta em toda essa situação de participar daquela assistência, e o texto vai falar sobre isso, né? Dessa doação que Paulo estava mobilizando várias para ajudar pessoas. E observem, eles não conheciam ninguém daquela igreja. Não havia nenhuma relação de proximidade geográfica, familiar, de amizade. Né? A Corinto, Macedônia, fica lá na Europa. Né? Israel, Jerusalém, fica lá no Oriente Médio, bem longe. São pessoas que eles nunca viram. No versículo 5, então, Paulo nos mostra a principal doação que deve acontecer na graça. E não fizeram somente o que esperávamos. Paulo não ficou surpreendido. Aquilo que os irmãos, não foi uma surpresa o que a igreja da Macedônia fez, porque é o que se espera de pessoas que conhecem a Deus, que conhecem a graça de Deus, que conhecem a vontade de Deus, que conhecem os princípios, a maneira de Deus agir. Eles sabiam, Paulo falou, e não somente fizeram o que esperávamos, era natural, era como que Paulo dissesse assim, me deu uma novidade lá do pessoal da Macedônia, eu sabia que eles iam agir dessa maneira, eles não iam ficar pensando, iam ficar questionando, mas esse pessoal de Jerusalém, são tudo judeu, o que eles pensam, né? Eles não ficaram, o que realmente estava por detrás ali, eles não ficaram questionando sobre isso. Qual foi a oferta que aconteceu? A principal oferta.
Versículo 5. Mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor. A doação de um bem, de moedas, de dinheiro, não foi a primeira oferta. Eles doaram a si mesmos. A sua própria pessoa, foi uma entrega pessoal, uma entrega de vida. Primeiramente, antes de tudo que eles pudessem fazer, houve uma entrega ao Senhor. Uma vez eu li numa coleta que foi feita num encontro de jovens e adolescentes, o pessoal estava contando o dinheiro e de repente apareceu uma fotografia de uma moça, né? Aí o pessoal falou, isso pode ser brincadeira, né, dos colegas, né, que pegaram a foto de uma menina e colocaram lá na oferta, né? E atrás estava escrito algo, então eles viraram e estava escrito assim, ó: eu não tenho nenhum dinheiro para dar, mas eu entrego a minha vida ao Senhor. E aquela foto representava isso. Essa foi a doação principal. Quando isso acontece, a pessoa está entendendo o que é graça. Porque a graça de Deus foi uma doação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então o cristão, quando entende o que é graça, ele primeiro se entrega. Ele dá a sua vida ao Senhor. Só que ele entrega tudo: seu corpo, sua alma, seu espírito, o que ele tem e o que ele não tem, seus bens, seus pertences, seu salário, seus filhos, sua dignidade, tudo pertence a Jesus. Já vi muitos irmãos pedirem para orar pelo carro novo, né? Mas quando precisam dar uma carona, o carro não está à disposição. Isso não é estranho? Isso é coerente? Quando o termo, Paulo usa o termo rica generosidade, a expressão que dá lá é que há coerência entre aquilo que você fala e aquilo que você pratica. Isso é generosidade. Por isso que ela é traduzida por generosidade. Primeiro eles se entregaram ao Senhor, depois ao serviço, depois ao ministério, à assistência. Primeiro entregaram-se a si mesmo, depois a nós. Por que ele fala isso? Depois a nós. Ao que Paulo estava trazendo a necessidade ao projeto de Jerusalém de ajudar, de auxiliar, né, e suprir a necessidade dos irmãos que estavam passando penúria lá em Jerusalém. Depois a nós, pela vontade de Deus. Então essa entrega, tanto ao Senhor quanto a oferta que eles iam fazer, era de acordo com a vontade de Deus. Então ela estava de acordo com o coração e com o caráter de Deus. Esta é a condição vital. A entrega de vidas precederam a entrega das suas doações. Essa é a condição vital para que haja alegria e generosidade. Percebe? Foi uma consequência natural. Eles não tiraram essa alegria porque eram bem-humorados. Eles não tiraram essa generosidade porque eles eram melhores do que os outros. Essas coisas foram manifestação de uma entrega de vida. Quando você entrega tudo ao Senhor, a alegria, a generosidade vai, como diz o texto, superabundar. Vai ser produzida não por você mesmo, mas é algo que Deus vai produzir na nossa vida. E por isso, independente das circunstâncias, e para que se vá além do que é esperado, como Paulo diz aqui, eu testemunhei, porque deram o que podiam e foram além até, alcançaram o inesperado e o extraordinário. Isso
é graça. Paulo está usando todo esse momento aqui, para comunicar a eles o que é a graça de Deus. É algo que vai muito além do que é esperado, é algo que traz alegria, é uma expressão de generosidade. E vocês agora, ó Coríntios, porque a igreja de Corinto era uma igreja que se situava numa região, e ela era economicamente estável, próspera, era uma cidade rica, 2 portos, linhas comerciais, uma cidade com calculam-se de 250 a 300 mil pessoas, que para a época era uma cidade muito grande. Ali estava a condição primordial para que a igreja então pudesse manifestar, apesar do contexto político, social, religioso, de dificuldades, de fome, de pobreza, apesar de toda a situação, porque se entregaram ao Senhor, puderam manifestar abundantemente. Mais importante foi essa manifestação de alegria e generosidade do que o montante final das doações. Na verdade, o montante final, Paulo já disse para a gente, foi além do que eles podiam. Não a cifra em si, porque a referência, né, não era a cifra em si, eu dou 200, aquela igreja deu 400, essa outra igreja, não. A referência foram as atitudes que reinavam no coração deles. Eles se doaram a Deus e manifestaram alegria e generosidade. Esse era o que controlava e mostrava a qualidade das suas ofertas, daquilo que eles estavam fazendo. Ficou claro até aqui? Sim ou não? Vamos continuar lendo? Ainda tenho 2 horas para falar, que beleza, né? Versículo 6. Assim, encomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também complete este ato de graça da parte de vocês. Paulo agora então vai abordar a situação da igreja. Primeiro ele falou da situação da igreja da Macedônia. Agora ele passa a tratar diretamente da igreja de Corinto. E o que ele relembra? Vocês começaram, e lemos, né, ali, 1 Coríntios capítulo 16, quanto à coleta para o povo de Deus, faço como ordenei às igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não haja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Paulo então já via lá na primeira carta e eles começaram. E agora na segunda carta ele está relembrando e nos levou a argumentar que assim começou também complete. Então a graça, esse processo que havia começado, então precisava ser encerrado, completado. O ímpeto inicial devia ser mantido até que se cumpra, né, e a necessidade seja perfeitamente suprida, né? A concretização da intenção deve ser maior do que o ímpeto inicial, né? Então Paulo está dizendo isso, ora, Tito vai aí, né? Assim como ele já havia começado, também complete esse ato. Porque eles começaram a fazer a arrecadação e de repente parou. Por toda aquela situação, então todos aqueles problemas, né? Aqueles líderes atacando Paulo, a situação da disciplina mal resolvida, né? Aquele homem que teve um relacionamento com a sua madrasta, né? Um enteado ali com a madrasta, e aquilo foi mal resolvido. Paulo teve que intervir, mas não deu certo. Ele escreve a carta, então, e aqueles líderes, falsos líderes atacando Paulo. Então, se imagina, né?
todo o rebu no meio da igreja, provavelmente eles não tinham, né, toda aquela concentração, aquele desejo, e perderam toda a alegria e vontade de, né, lembrar lá dos irmãos de Jerusalém. Paulo, então, agora, vendo a boa reação que a igreja teve, irmãos, lembram-se daquele projeto, da necessidade dos irmãos? Vamos completar, né? Tito está responsável por isso, está recomendado aí, né? Então vamos completar este ato da graça. Novamente Paulo repete, né? Esse ato da graça. Versículo 7. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor que vocês têm por nós, assim também abundeis nessa graça. Veja, assim como manifestais superabundância, ou na NVI, né, se destacam em tudo, é a mesma palavra que Paulo usa ali nos primeiros versículos, né? A grande alegria e transbordam em rica generosidade. É a mesma palavra que usa. Vocês transbordam na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação, né? No amor. Paulo pode estar aludindo aqui. Lembre-se na primeira carta, quando ele trata dos dons espirituais, ele pode estar se referindo a isso, né? Vocês são tão bons, e até no amor. Lá, lembra 1 Coríntios 13, um capítulo muito conhecido, né? Onde Paulo faz uma definição, uma descrição do amor, né? O amor tudo suporta, o amor tudo crê, e ele vai descrevendo tudo isso. Agora passo a mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente, e ele fala sobre o amor. Ainda que eu tivesse todos os bens, mas se eu não tiver amor, percebe o que Paulo está falando? Ele vai puxando essas coisas. Vocês se destacam, vocês transbordam essas coisas. E vejam só, o que Paulo diz é muito importante. O que Paulo mostra, as condições espirituais que a igreja estava tendo, né? Vocês manifestam superabundâncias nessas coisas, né? O que Paulo fala? Veja, 1 Coríntios 4:8, Paulo fala assim, sempre dou graças a meu Deus, gratidão, aqui a palavra é no sentido de gratidão a vosso respeito, a propósito da sua graça, que foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Então Paulo está mostrando, vejam como vocês cresceram, como essas coisas transbordam, é superabundante na vida de vocês, a fé, o conhecimento que vocês têm da palavra de Deus, o cuidado que vocês têm, a seriedade com que vocês levam as coisas, o amor. Vocês se destacam nessas coisas, é visível. Paulo está de uma maneira elogiando aquela igreja. Ela manifestava abundantemente as realidades da graça de Deus na vida deles, sejam os dons, ou sejam expressões gerais da experiência da vida cristã para com a igreja. Tudo, na verdade, era resultado da graça de Deus sobre eles. Mas Paulo então complementa, que da mesma maneira que se destacar na fé, no conhecimento, no amor, no cuidado, o que eles deviam também se destacar? Destaquem-se, ou seja, superabundem, manifestem abundância no quê? No privilégio. Deixa eu ver aqui a palavra. Que versículo que é? Versículo 7. E também abundeis nessa graça. É a mesma palavra. A palavra privilégio aqui é a mesma palavra que é abundeis. Ou seja, se destaquem, manifestem superabundância nesta graça. Que graça que era? Doar, né? Aquela assistência, aquele serviço em prol dos pobres em Jerusalém. Esta era a graça, esse era o benefício.
Esse era o privilégio do que Paulo está tratando aqui. Privilégio. Esse é um dos conceitos que a palavra graça tem em si. Muito, muito forte. Versículo 8. Não lhes estou dando uma ordem. Paulo poderia fazê-lo, ele tinha autoridade e liberdade para tanto. Ele era um apóstolo, ele era líder da igreja. Mas ele não queria constranger e impor. Porque ele olhou para a igreja da Macedônia, o pessoal pediu, por favor, deixa a gente entrar nessa. Não, você não vai deixar a gente de fora. Não, nós queremos participar. Não, olha, por favor. Não, eles insistiram, rogaram. Eu não quero fazer isso, né? Eu poderia usar dessa minha condição, né? Não estou lhes dando essa ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês com a dedicação dos outros. O que Paulo está, em outras versões está escrito assim, não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência, pelo cuidado, a sinceridade dos outros, né? O que Paulo está aqui, novamente, ele está sendo coerente, porque ele começou dizendo, né, Deus concedeu uma graça à Macedônia. Eu queria dizer para vocês também que essa graça está sendo estendida a vocês. E se é graça, se é privilégio e liberdade, qual deveria ser a reação da igreja de Corinto? Que eles também, livremente, voluntariamente, alegremente pudessem agir. E por isso ele está falando, vejam como os macedônios, eu não estou falando deles para constranger vocês, mas estudando como uma referência daquilo que se espera de alguém, por causa da sinceridade, vocês também possam manifestar esse cuidado, essa legitimidade. A outra versão diz assim, estou testando a genuinidade do seu amor em comparação com o cuidado, com a atenção. Estou testando quão genuíno é o seu amor. Então Paulo deseja que a igreja de Corinto também manifeste graça, para participar desta graça para com os irmãos ali de Jerusalém. É isso que é essa ideia aqui. Versículo 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Paulo então fala agora de algo muito especial. Fortifica-te na graça que está em Cristo. Paulo está mostrando que o Senhor Jesus Cristo, na sua pré-existência, ele abandona a sua condição de glória, de intimidade com o Pai, a presença do Pai, o relacionamento com o Pai, e vem a este mundo. A si mesmo se esvaziou, assume a forma de servo, a forma de homem. O Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus vive como um pobre, ele não tinha nada. Eu não tenho onde nem sequer reclinar a minha cabeça. Nasceu num lugar pobre, numa pequena cidade, numa família desconhecida. Ele deixa todo o esplendor da sua glória e vem a este mundo. É sobre isso que ele está falando. Ele viveu dessa maneira. A encarnação do Filho de Deus foi uma renúncia incompreensível de toda a glória que ele tinha, um abandono completo, irrenunciável de todas as condições favoráveis e maravilhosas e perfeitas na qual ele subsistia em prol de pessoas totalmente necessitadas. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele abandona todas essas coisas, ele entrega a sua própria vida. E Paulo então vai mostrar como tudo isso que Jesus faz
para que nós nos tornássemos ricos pela pobreza dele, por toda a doação e entrega de graça que Jesus Cristo fez. E Paulo vai descrever toda a riqueza em glória que nós recebemos por aquilo que Cristo fez, quando ele abandona toda essa condição maravilhosa que ele tinha. Vocês conhecem a graça, que sendo rico se fez pobre, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Ele abriu mão de toda a riqueza, se torna pobre. Vejam só, o que tem de comum entre a igreja da Macedônia e a pessoa do que Jesus Cristo fez? Paulo mostra que a igreja da Macedônia agiu em graça e que Jesus Cristo também agiu em graça. A igreja da Macedônia era extremamente pobre, o Senhor Jesus era extremamente rico, glorioso. Paulo mostra que uma igreja extremamente pobre contribuiu como se fosse extremamente rica. E alguém extremamente rico entregou a sua vida e se fez pobre, para que nós pudéssemos nos tornar ricos. Percebe a conexão que Paulo faz? Uma igreja extremamente pobre que doa como se fosse extremamente rica. E aquele que era extremamente rico se faz pobre para que nós nos tornássemos ricos. Esta é a compreensão, é a encarnação, a concretização do que é a graça de Deus. É doação, é entrega completa. E Jesus se entrega completamente. Tudo o que ele é e aquilo que ele tem, a sua própria vida, como a igreja da Macedônia fez. Eles primeiro se entregaram ao Senhor, o Filho se entregou à vontade do Pai. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando existe esse processo, Paulo usa dois exemplos aparentemente sem conexão, mas na realidade eles expressam a grandeza e a majestade da graça de Deus. Que graça é um sacrifício de doação. Não há graça sem sacrifício. A plena compreensão da graça é uma doação sacrificial. Ela não é motivada nem interesseira, ela não busca reconhecimento, ela tão somente é fundamentada no caráter gracioso de Deus, na sua vontade e na sua obra. E por isso João começa falando sobre Jesus, e vimos a sua graça cheia, e vimos a sua glória cheia de graça e verdade. Ela se manifesta e ela se torna real, compreensível, palpável. E é sobre isso que Paulo está falando. Veja só, vai ser levantado uma ajuda financeira, e Paulo reveste então este ato como algo da graça, para ensinar o que é a graça de Deus. É um ato de sacrifício, sem custa. Mas pergunta para a igreja da Macedônia se eles trocariam aquela alegria e aquela generosidade naquilo que eles fizeram. E eles entenderam o que é a graça de Deus. Nós só entendemos o que é graça quando houver sacrifício. E o sacrifício somente é possível quando você se entregar, como Jesus teve que se entregar à vontade soberana do Pai. Como os macedônios se entregaram voluntariamente à vontade de Deus, e por isso manifestaram grande alegria e grande generosidade. Vai acontecer coisas que não se esperam, além daquilo que realmente se espera, porque a graça, ela é sempre surpreendente. Paulo vai mostrar, e lá no final ele vai dizer, e aí você vai entender, ele termina assim, ó: e nas orações que fazem por vocês, estão cheios de amor por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus,
por seu dom indescritível. Paulo está falando de coisas que é muito difícil de se descrever, a graça de Deus, mas ela se torna real e compreensível à nossa vida. E eu já estou sem graça porque o nosso tempo foi. Vamos orar?